Olá, seguidores do Estúdio B, como estão vocês? Estão bem? Hoje eu vou trazer a apresentação do Conversas Pastorais, mais uma iniciativa do Ed Renekiewicz, como ele mesmo disse, para preparar pastores que têm compromisso com suas igrejas para estas eleições, e a revelação de um jovem que falou representando a denominação da Assembleia de Deus, o Gutierrez Siqueira, e deu um panorama histórico do crescimento da denominação no Brasil a que está ligado. E foi de tal maneira impactante que o próprio Ed René, após a fala do jovem pastor, revelou à audiência do auditório sem palavras. Sou Sidney Costa, você está no nosso Clube 900+, que é o canal que está lutando para chegar a 1000 filiados. E, por favor, se não se inscreveu, inscreva-se para tornar o canal seu também. E dê um like se gostar e compartilhe, portanto, provando que você gostou. Bem-vindo, Gutierrez. Obrigado por estar aqui com a gente. Se quiser não precisar fazer essa ginástica aí, muito bem. Muito obrigado, meu irmão. Bem-vindo. Você está em casa. Bom dia a todos. Pessoal, é um prazer estar aqui. Agradeço muito mesmo o convite do Ed. Pessoal, eu escrevi esse livro, Quem Tem Medo dos Evangélicos, que é o tema desse fórum, pensando em algumas questões que já foram realmente levantadas. De fato, há vários problemas em uma teologia pública, e uma teologia política dos evangélicos. Porém, olhar os evangélicos a partir desses problemas, ignorando a nossa própria tradição autoritária que temos no Brasil, é um erro. O que eu argumento é que os evangélicos não são uma ameaça à democracia brasileira por si só, porque a democracia brasileira ela está em constante risco. Nós tivemos um período enorme de escravidão, depois tivemos um Estado Novo, que foi uma versão tropical do fascismo, tivemos uma ditadura militar, então temos uma longa tradição no Brasil de autoritarismo. De maneira geral, a gente tem visto nos últimos anos um aumento da violência política. Nós temos visto também um aumento da polarização política, cada vez mais intensa, cada vez mais violenta. Porém, precisamos lembrar que o Brasil já teve momentos assim no seu passado. Na época ali do próprio governo Getúlio Vargas, foi um momento de grande polarização também. Isso não é novidade na nossa história. E se não é novidade, há algum problema aí que precisa ser trabalhado mais profundamente do que meramente a crítica. E democracia vai muito além de uma eleição, democracia vai muito além de uma reunião partidária ou de uma reunião em partido. Democracia tem a ver com defesa de valores. Valores como a liberdade de imprensa, valores como a liberdade de opinião, valores como o Estado democrático de direito. Então é muito importante a gente ter essa dimensão, porque a democracia ela é mais do que uma participação do povo nas eleições. Isso também faz parte da democracia. Mas a gente não pode resumir a democracia ao ato eleitoral. Há valores que nós precisamos defender. Não há perseguição religiosa no Brasil. Seria ridículo falar que os evangélicos sofrem perseguição religiosa. Pelo contrário, inclusive, em alguns lugares no Brasil, os evangélicos têm servido como agentes de perseguição religiosa, não como vítimas de perseguição religiosa. Mas é inegável que há um preconceito. E esse preconceito contra os evangélicos é enraizado em um preconceito de classes. Por quê? A maior parte dos evangélicos é pobre, moradora da periferia. O Brasil é um país de uma população ainda muito pobre, uma população gigante,
Porém, ela é totalmente desconhecida. Ela é totalmente ignorada. Ignorada por quem aqui que eu estou falando? Ignorada especialmente pela nossa elite cultural brasileira. Esse preconceito está muito enraizado na elite cultural brasileira. Será que o evangélico pode ser resumido meramente a um grupo que está sujeito aos ditames do pastor na hora de votar? Eu me incomodo muito com a expressão voto evangélico. É uma expressão que me incomoda, porque é uma expressão que passa, de alguma forma, a ideia que nós somos um rebanho que segue ali, arrisca tudo que uma liderança religiosa diz. Há pessoas assim no nosso meio? Óbvio que há, mas há pessoas assim em todos os meios. Eu resgato no livro uma pesquisa que o Datafolha fez em uma marcha para Jesus, feita há alguns anos atrás. E na Marcha para Jesus foi feita a seguinte pergunta: se o seu pastor indicar voto em determinado candidato, qual é a sua posição? 33% disseram ali que seguiriam a recomendação do pastor. 33%. 33% disseram que talvez poderiam seguir essa indicação. E 33% disseram que não seguiriam. Então a gente está falando aí que pelo menos 66% não é um número pequeno. E isso também se aplica à guerra cultural. A guerra cultural, ela é alimentada pela mentira. Ela é alimentada pelo pânico, é alimentada pelo medo. E há esse clima hoje no Brasil de guerra cultural que, infelizmente, a igreja evangélica tem abraçado com bastante afinco. Quem são os evangélicos? O que é ser evangélico? Há muita confusão também a respeito disso, especialmente na imprensa. Você pode ver, eu sou da Assembleia de Deus, a própria relação que os evangélicos têm com seus pastores, com seus bispos, é uma versão de olhar aquela pessoa como um sacerdote, como um ser ungido, mais especial do que outros. Ou seja, ele tem um olhar eclesiológico sobre a figura pastoral que é herdada dessa matriz católica. Não é nada protestante isso. O messianismo, pessoal, o messianismo político, não esse messianismo do bem, é parte da alma brasileira. Gostamos de salvadores da pátria, gostamos de pessoas que vão mudar tudo. Então, assim, achar que isso tudo foi inventado de 2018 para cá é um erro. Porque se a gente coloca apenas o peso da crítica ao messianismo político de um grupo que está aí, a gente não vai perceber que daqui a pouco esse grupo passa e vai vir um outro com a mesma proposta. Nós precisamos olhar a nossa alma nacional. E vamos olhar a nossa alma nacional e podemos dizer, ok, somos assim, vamos continuar sendo assim, tudo bem. Ou vamos mudar alguma coisa, ou vamos mudar tudo. Mas não dar para viver no auto-engano de achar que isso é um problema restrito de um grupo específico da sociedade brasileira. Mas vamos ser um pouco mais honestos com a nossa situação. Olhar também que nem tudo isso é trágico. Há uma beleza também em vários aspectos desse crescimento evangélico. Pelo contrário, também tem trazido muitas graças e bênçãos para o Brasil. Por exemplo, eu menciono ali a respeito do legado evangélico. Nós temos um país que é extremamente pobre e é um país que rapidamente passou de um ambiente rural para um ambiente urbano. E a igreja evangélica conseguiu fazer esse movimento também rapidamente, especialmente as igrejas pentecostais. A pessoa saía do interior do Nordeste, ou do interior de Minas Gerais, vinha para São Paulo, sem nenhuma raiz, sem nenhuma família, sem nenhum parente, sem nenhum amigo, e encontrou na igreja evangélica essa nova família. Esse enraizamento que as pessoas conseguiram encontrar na cidade grande por meio da igreja evangélica, isso tem uma importância vital
na vida do ser humano que não nasceu para viver solitário, para viver de maneira isolada, em um espírito individualista. E encontra isso no ambiente evangélico. Nós temos um país em que o Estado não entra em várias comunidades e a igreja evangélica está ali, inclusive servindo como um estado de bem-estar social, servindo ali como uma fonte de alimento, como um agente de emprego. Por 12 anos eu congreguei numa Assembleia de Deus no Grajaú, aqui em São Paulo, que é o bairro com o segundo pior IDH da cidade de São Paulo. E uma cena que eu nunca vou esquecer é que havia um irmão naquela igreja que ele trabalhava numa rede de estacionamento. E certa vez, no final do culto, ele pediu a palavra ao pastor e falou: irmãos, estamos com 3 vagas de estacionamento lá na empresa que eu trabalho. O irmão que estiver desempregado, me procure agora. Então, essa rede, olha que coisa fantástica. Ao mesmo tempo que aquela pessoa encontra uma família, encontra até mesmo a oportunidade também de um trabalho. E isso está lá. Existe algum projeto do Estado que faça essa ponte lá na periferia de São Paulo? Existe alguma coisa nesse sentido? Não, não existe. Mas existe uma Assembleia de Deus, existe alguma outra igreja pentecostal ou não pentecostal que está ali fazendo esse trabalho de ponte social extremamente importante. Um outro ponto que eu comento, ainda a respeito desse crescimento evangélico, é a respeito do mito da nação cristã. Nós temos pelo menos 2 correntes teológicas que são herdadas dos Estados Unidos. Uma é a chamada teologia do domínio, que é uma versão que está mais presente em igrejas neopentecostais, embora não restrito a elas. E tem a versão do teonomismo, que é uma teologia, embora muito pequena ainda no Brasil, ela está presente ali em algumas igrejas reformadas. As duas, embora usem estratégias totalmente diferentes, elas têm um projeto em comum, que é transformar o Brasil em um país cristão, em uma nação cristã. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, aquele lema ufanista todo. O que eu lembro, e aí é uma crítica teológica que eu faço, é que, biblicamente falando, não há nação cristã. Não há essa proposta nas Escrituras de um nacionalismo cristão. A Bíblia, pelo contrário, vai trabalhar a ideia de que a nação cristã é a igreja. O povo escolhido é a igreja de Jesus Cristo, a partir do escolhido, que é o próprio Cristo. Cristo é o escolhido por excelência. Quando estamos ligados a Cristo, nós somos parte desse povo escolhido. Então eu faço essa leitura aí porque precisamos lembrar aos evangélicos que estão nesse projeto de poder político, e muitos estão realmente nesse projeto com sinceridade. Eles realmente acreditam que precisam transformar o Brasil numa nação cristã e que essa é uma missão da igreja. Precisamos lembrar esse grupo que essa ideia, apesar de parecer nobre, apesar de parecer bonita, é uma ideia antibíblica. Esse grupo está, ao propor algo assim, contrariando aquilo que eles tanto defendem, que é uma fidelidade à Bíblia. Ao fazer isso, estão naturalmente, de alguma forma, distorcendo as Escrituras. Então, a nossa proposta como igreja não é construir um Brasil cristão, não é construir um Brasil evangélico, mas é servir no papel messiânico, é servir no papel social, é transformar a nossa sociedade, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Essa transformação que é o trabalho de Jesus, que é ser servo e não senhor. E é assim que a gente vai revolucionar o ambiente que nós estamos vivendo. É assim que a gente vai ver um Brasil mais justo, um Brasil mais equilibrado, um Brasil mais próspero, trabalhando de baixo para cima. A igreja precisa lembrar o seu caminho da cruz, que a vitória ela não está no triunfalismo. A vitória
ela não está na grandeza. A vitória está justamente no caminho da cruz, no caminho do serviço, no caminho do amor, no caminho da celebração da vida e não no caminho da celebração do seu próprio poder. A sua tradição, a Bíblia que você reverencia, a palavra de Deus, não é compatível com esse caminho de dominação. Muito pelo contrário. Deus abençoe a todos. Sem palavras, vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta para o painel. Temos muita conversa hoje pela manhã. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back.